Santa Melânia, chamada a Menor, 438 d.C., e Papa São Silvestre, inspire-se. No último dia do ano, a Igreja celebra a memória de dois grandes luminares da fé, Santa Melânia, chamada a Menor, e São Silvestre I, cada um deixando marcas profundas na história do cristianismo. Enquanto Melânia, uma jovem rica de Roma, renunciou a todas as riquezas para abraçar uma vida de radical pobreza e caridade, São Silvestre, papa e pastor prudente, conduziu a Igreja durante uma era de profundas transformações, ao lado do imperador Constantino. Neste vídeo, você descobrirá como a santidade assumiu formas tão distintas e igualmente inspiradoras, desde o testemunho da vida monástica de Melânia até a liderança espiritual de São Silvestre no primeiro concílio de Nicéia. Venha conhecer essas histórias extraordinárias que atravessaram os séculos para nos ensinar o que significa viver para Deus. No dia 31 de dezembro, a Igreja celebra Santa Melânia, a Menor, e São Silvestre I, que entraram para a glória em 438 e 335, respectivamente. Santa Melânia é um modelo exemplaríssimo de muitas virtudes, especialmente da castidade, do desprezo pelo mundo, do zelo pela glória de Deus e da caridade para com o próximo. Para diferenciá-la de outra Santa Melânia, no registro das santas, figura com o epíteto de Menor. Melânia era romana, filha de pais ilustres e de nobre estirpe. O desejo que tinha de servir a Deus em perfeita castidade foi contrariado pelos pais, que a obrigaram a se casar com Piniano, um jovem patrício rico. O primeiro filho que alegrou o novo lar morreu antes de completar 1 ano, e o segundo apenas recebeu o batismo antes de ser chamado por Deus. Com este desgosto, Piniano teve uma prova da vaidade das coisas do mundo. Tendo apenas 24 anos e Melânia 22, o jovem esposo aceitou a proposta da companheira de se absterem do uso do matrimônio e de empregarem sua grande fortuna na manutenção do clero, no auxílio aos pobres e em benefício de obras pias. Viviam em uma casa de campo servindo a Deus e ao próximo em completo afastamento do mundo. Propriedades que possuíam em Roma e em outras cidades italianas foram vendidas, sendo o rendimento usado na construção de conventos, igrejas e em obras de beneficência. De Roma, foram para a Sicília e África, onde também possuíam grandes terras, que igualmente venderam. Em uma ilha onde aportaram, resgataram muitos escravos cristãos das mãos de bárbaros. Em Tagaste, onde era bispo Santo Alípio, amigo de Santo Agostinho, fundaram 2 conventos, um destinado a religiosos e outro a religiosas. Piniano e Melânia foram os primeiros a ingressar neles. Melânia levou uma vida de austera penitência, chegando ao ponto de tomar apenas uma refeição por semana. Dividia o tempo entre práticas de piedade e trabalho. Seu leito era um duro colchão colocado sobre o soalho. Passava noites inteiras em oração, confeccionando e consertando roupas para os pobres ou copiando livros religiosos para distribuí-los. 7 anos viveu nessa reclusão, até que sentiu um desejo ardente de ir à Palestina e visitar os santos lugares. Em companhia da mãe, Alvina, e do marido, embarcou para Alexandria, onde adoeceu, e depois para Jerusalém. Com grande devoção, visitou os santos lugares, especialmente o Santo Sepulcro, onde frequentemente permanecia a noite toda em oração. Sentindo-se bem em Jerusalém, resolveu fixar residência ali. Mandou construir uma pequena casa no Monte das Oliveiras, onde viveu por 14 anos entregue à oração, penitência e caridade. Piniano internou-se em um convento de Jerusalém. A fama de santidade de Melânia espalhou-se pelo país, atraindo muitas viúvas e donzelas que desejavam seguir sua orientação. Diante de tantos pedidos, Melânia resolveu construir em Jerusalém um convento e uma igreja, acolhendo as mulheres que julgava idôneas para a vida religiosa. Recusou o cargo de superiora, para o qual foi eleita, preferindo ser a última de todas, servindo a todas com humildade e caridade. Após a morte de sua mãe e de seu esposo, Melânia os sepultou com grande dor, mas perfeitamente conformada com a vontade de Deus.
Mais ainda do que antes, dedicou-se à preparação para a morte. Enquanto refletia sobre sua própria morte, recebeu uma carta chamando-a para Constantinopla. O remetente era seu primo Volusiano, gravemente enfermo, que manifestou o desejo de vê-la. Na esperança de salvar a alma de Volusiano, um homem pagão e depravado, Melânia empreendeu uma viagem extremamente incômoda para ela. Ao vê-la, macerada e quase esquelética devido às penitências, Volusiano quase não a reconheceu e exclamou: "Ah, minha querida Melânia, como estás diferente da última vez que te vi! Que mudança reparo em tua figura e em toda a tua aparência!" Melânia respondeu: "Meu caro primo, observa quanto prezo a vida futura e os bens eternos. Crê que não teria desprezado as honras e glórias do mundo, abandonado os bens terrenos, castigado e penitenciado meu corpo, se não tivesse a certeza de que receberei honras, bens e prazeres muito maiores." Essas palavras tocaram o coração de Volusiano, que aceitou a fé cristã e recebeu o sacramento do batismo antes de morrer na paz do Senhor. De volta a Jerusalém, Deus revelou a Melânia o termo de sua vida e a riquíssima recompensa que a esperava na eternidade. Consolada por essa revelação, não descuidou de sua preparação para a morte. Visitou os santos lugares pela última vez com redobrada devoção, celebrou o Natal no lugar onde Jesus Cristo nascera e retornou ao convento. Pouco depois, adoeceu e pediu os santos sacramentos. Clérigos e leigos que a visitavam lamentavam sua partida iminente, mas Melânia respondia: "Seja feita a vontade de Deus." Assim preparada, entregou sua alma puríssima a Deus no último dia do ano de 438. Seu túmulo tornou-se glorioso, e o nome de Santa Melânia é festejado em toda a cristandade. Reflexões. Santa Melânia empregou toda a sua vida no dedicado serviço a Deus, fugiu do pecado, praticou boas obras e suportou com paciência as contrariedades e provações. Que consolo deve ter experimentado na hora da morte! Como é grande sua glória no céu! Se o dia de hoje, último do ano, fosse também o último de sua vida, estaria tão preparado quanto Santa Melânia? Que esperanças poderia ter da glória do céu e dos bens eternos? Reflita sobre como passou este ano e os anteriores. Sua consciência responderá. Empregou bem o tempo para a glória de Deus e o bem de sua alma? Aproveitou as ocasiões para fazer o bem? Evitou o pecado e praticou as virtudes? Suportou com paciência as contrariedades da vida? Se sua consciência responder afirmativamente, pode comparecer tranquilamente à presença do eterno juiz. Caso contrário, formule propósitos para o novo ano, pedindo perdão pelas infidelidades cometidas e agradecendo a Deus pelos benefícios abundantes que recebeu. Papa São Silvestre. São Silvestre I, que ocupou o trono papal de 314 a 335, foi um homem de profunda piedade e santidade, embora sua personalidade não se destacasse de maneira marcante. Durante seu pontificado, ele coexistiu com o imperador Constantino, um líder culto e audacioso que, em diversas ocasiões, assumiu papéis típicos de um bispo, especialmente no Oriente, onde é conhecido como isapóstolo, ou seja, igual aos apóstolos. Constantino, ao se envolver nos assuntos externos da Igreja, frequentemente se considerava superior aos próprios bispos, autodenominando-se bispo dos bispos. Essa postura resultava em inevitáveis intromissões nos assuntos internos da Igreja, uma vez que, com sua mentalidade ainda influenciada pelo paganismo, ele não estava plenamente apto a compreender e aceitar um poder espiritual distinto e superior ao civil ou político. Talvez São Silvestre, com sua simplicidade, tenha sido o pontífice ideal para aquele período. Um papa mais assertivo e zeloso de sua autoridade poderia ter provocado a megalomania de Constantino, arriscando perder sua proteção. Com a memória ainda viva das perseguições que a Igreja sofreu sob o reinado de Diocleciano, São Silvestre, testemunha desses horrores que quase destruíram a Igreja, preferiu agradecer a inesperada proteção imperial
e agir com moderação e prudência. Constantino, em seu desejo de manter a paz no império, ameaçada por dissensões ideológicas dentro da Igreja, tomou medidas significativas. No caso do donatismo, apesar de já condenado no pontificado anterior, ele promoveu nova discussão em 316. 2 anos depois, surgiu uma controvérsia doutrinária mais perigosa, originada na pregação de Ário, um sacerdote alexandrino que negava a divindade de Cristo e, consequentemente, o mistério da Santíssima Trindade. Constantino, ao tomar conhecimento dessa agitação, convocou os bispos do império para resolver a questão. O Papa Silvestre concordou com a convocação e enviou como seus representantes Ósio, bispo de Córdoba, acompanhado por 2 presbíteros. Ele, como autoridade suprema, preferiu não se envolver diretamente nas disputas, reservando-se para aprovar o veredicto final, evitando parecer excessivamente submisso ao imperador. O primeiro concílio ecumênico reuniu-se em Nicéia, no ano 325, com a presença de mais de 300 bispos presididos pelo próprio imperador em lugar de honra. Os padres conciliares reafirmaram a doutrina apostólica sobre a divindade de Cristo, defendida vigorosamente por Santo Atanásio, bispo de Alexandria. A heresia ariana foi condenada sem hesitação, e a ortodoxia trinitária foi formalizada no chamado símbolo niceno ou credo, posteriormente ratificado por São Silvestre. Satisfeito com a unidade estabelecida, Constantino dirigiu-se no ano seguinte às margens do Bósforo, onde, em 330, inaugurou Constantinopla, destinada a ser a nova capital do Império, servindo como ponte entre o Oriente e o Ocidente, até sua queda para os turcos otomanos em 1453. Durante esse período, ocorreu a chamada Doação de Constantino, na qual o imperador concedeu à Igreja, na pessoa de São Silvestre, a Domus Faustae, residência de sua esposa Fausta, ou o Palácio Imperial de Latrão. Este tornou-se a residência papal até o pontificado de Leão XI. Ao lado do palácio, foi erguida uma grandiosa basílica de 5 naves, dedicada a Cristo Salvador, e posteriormente a São João Batista e São João Evangelista, conhecida hoje como a Catedral de São João de Latrão, a Catedral Episcopal de Roma. Mais tarde, Constantino doou também a própria cidade de Roma à Igreja. Após um longo pontificado, repleto de eventos e transformações profundas na vida da Igreja, São Silvestre I faleceu em 31 de dezembro de 335, data em que a Igreja celebra sua memória. Foi sepultado no cemitério de Priscila, e seus restos mortais foram posteriormente trasladados pelo Papa Paulo I, 757 e 767, para a igreja erguida em sua homenagem. Embora não haja registros detalhados de milagres específicos realizados por São Silvestre I, sua intercessão foi associada a diversos eventos sobrenaturais e curas ao longo dos séculos. Sua canonização ocorreu em uma época em que o processo formal ainda não estava plenamente estabelecido, sendo reconhecido como santo pela veneração popular e pela tradição da Igreja. Suas relíquias foram e continuam sendo objeto de grande devoção, com fiéis buscando sua intercessão em momentos de necessidade. São Silvestre I desempenhou um papel crucial na transição da Igreja de um período de perseguição para uma era de reconhecimento e influência dentro do Império Romano. Sua liderança prudente e sua colaboração com o imperador Constantino foram fundamentais para estabelecer as bases da Igreja como uma instituição respeitada e integrada na sociedade da época. Santos do Martirológio Romano, celebrados hoje. Em Roma, na Via Salaria, as mártires Donata, Paulina, Nominanda, Serotina e Hilaria. Em Sens, na França, Santa Columba, virgem e mártir, que durante a perseguição de Aureliano foi atirada ao fogo e decapitada. Ela é invocada contra doenças dos olhos e para obter chuva, sendo padroeira das donzelas e dos abandonados. Santa Melânia e São Silvestre I, rogai por nós. Oremos. Ó Deus,
que em Santa Melânia e São Silvestre destes à vossa Igreja exemplos de caridade e fidelidade, concedei-nos por sua intercessão seguir o caminho da santidade em todas as nossas ações. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.